Nós vamos passar agora para o próximo painel, em que a gente vai falar sobre rastreabilidade. Perdão? Pode colocar, fica à vontade. A gente vai falar sobre um pouco do que a gente já falou aqui, né? Vamos passar pela rastreabilidade, vamos passar pelo mercado internacional, vamos passar pela sensibilização, engajamento. E o nosso tema agora, podemos até mudar a tela, é financiando a recuperação de paisagens degradadas. Para esse tema, opa, o ar deu um grauzinho aqui agora, senti até um ventinho frio. Hoje está quente. Nós temos aqui para ajudar a condução desse painel a analista sênior do WWF Brasil, mestre em ciências florestais, que lidera ações de recuperação de pastagens e finanças sustentáveis, focando em integrar a ciência, produção e políticas públicas. Laís Ernesto Cunha, por favor, Laís, junte-se a mim aqui, ali no cantinho. No cantinho. Nós temos uma cadeira a mais aqui, né? Temos uma cadeira a mais. São 4 convidados e nós temos 5 cadeiras aqui. Isso. Muito bem. Para conversar comigo e com a Laís sobre esse painel, vou chamar aqui os nossos convidados. Inicialmente, nós tínhamos previsto um convidado do Ministério da Agricultura, que infelizmente não vai poder participar por uma incompatibilidade de agenda de última hora. Mas nós teremos aqui um time de peso para poder conversar com a gente sobre esse tema. Então, para compor aqui o nosso painel, quero chamar o Head de Sustentabilidade do Rabobank, ex-Minerva Foods, que lidera iniciativas de descarbonização e transição regenerativa no agro, Tassiano Custódio, por favor. Tassiano que esteve com a gente lá no começo do ano, né, Tassiano, falando sobre, no evento do algodão lá em São Paulo. Qualquer lugar, fica à vontade. Todas as cadeiras são o mesmo preço, é igual escolha de assento de avião. R$50 qualquer uma, você pode escolher. Você tá barato, hein, Pedro? R$50, tá bom, né? A Head de Sustentabilidade, a Head de Stewardship Climático da Fama Recapital, referência em Direito Climático, cofundadora da La Clima e consultora nas negociações da ONU sobre clima. Caroline Prolo, por favor, junte-se a nós aqui também. A gerente de produtos na Agrotuso, especialista em tecnologia e sustentabilidade, coordena o GT de uso da terra da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Stephanie Leffler, por favor, também, aqui na nossa formação. Ainda tem uma cadeira a mais, não tem? Tem uma cadeira a mais. Pode levar. Senão fica parecendo que tem uma... É que a gente vai ter... É aquele espírito da interferência do microfone da Daniela. A gente vai ter um participante online, né, Pedro? E uma outra convidada muito especial, produtora rural em Bonito, no Mato Grosso do Sul, reconhecida pela atuação comunitária e pela conservação do cerrado, por meio de práticas agroecológicas e sementes nativas. Hélida Aive, por favor, Hélida, fica aqui do meu ladinho. A aguinha tá gelada aqui agora, ó. Caprichado. E nesse painel, nós também vamos ter uma participação online do economista do Tesouro Nacional, que coordena o EcoInvest Brasil, programa de financiamento verde vinculado ao plano de transformação ecológica, o Mário Gouveia, que vai participar com a gente. Já está conectado, inclusive, vai daqui a pouquinho aparecer aqui na tela para a gente poder também observar, ouvir e ver o Mário falando sobre isso, né? Então temos aqui vários elos, né, Laís, dessa cadeia, vários representantes de pontas diferentes desses processos, e o nosso tema finanças para a recuperação de pastagens degradadas. Então, Laís, conta um pouquinho de qual que é o nosso objetivo aqui e já pode conduzir aqui as primeiras perguntas para os nossos convidados. Boa tarde. Obrigada. Bom, gente, primeiramente, obrigada pela resiliência também, né? A gente sabe que depois do almocinho ali, antes do café também, fica todo mundo atiçado ali, oriçado para tomar aquele cafezinho. Então, agradeço
todo mundo que está aqui, também quem está online acompanhando a gente. E para dar uma introduzidazinha no tema, primeiro eu queria trazer alguns spoilers que foram dados também pelo pessoal do painel passado, mas contextualizando. Atualmente no Brasil a gente tem 100 milhões de hectares, um pouco mais, 108 milhões de hectares de pastagens abertas e que estão sobre algum nível de degradação. Só para vocês terem uma ideia, em áreas que estão num nível de alto valor ali, um alto valor de degradação, né, o que eles falam de baixo vigor de pastagem, a gente tem uma área que é equivalente ao tamanho da Espanha. Então, dá para fazer vários comparativos, assim, para a gente também mostrar para os nossos colegas que estão em outros países o quanto que é relevante essa área, que às vezes falta um pouco dessa ideia de escala pelo tamanho do Brasil, né? Para vocês terem também mais um pouco de contexto, 2/3 das nossas pastagens, elas estão sobre algum nível de degradação, seja ele severo ou moderado. E hoje a gente sabe que falar em crescimento da produção, aumento de produtividade com desmatamento, é falar em perder mercado, em perder credibilidade e perder o futuro. A gente sabe que não precisa mais tirar nenhuma árvore, não precisa mais desmatar para produzir mais e produzir melhor. E a boa notícia é que existe um caminho, né, que é exatamente produzir mais e melhor nessas áreas que muitas vezes elas já estão fora do mercado ali de produção por falta do nível de degradação. Ou então elas estão com uma produção muito aquém do que poderia realmente estar acontecendo. E qual que é a ideia? É a gente recolocar essas áreas dentro do mercado com eficiência, produzindo alimentos e alimentando a população do mundo, que hoje no Brasil a gente tem esse desafio, né? E é isso que a gente quer discutir aqui nesse painel. Então, desde a perspectiva da política pública e como vem sendo tratado essas questões de políticas públicas, passando pela parte de financiamento, passando pela parte dos fundos, da importância do setor privado, dos bancos, e chegando ali também um pouquinho no setorial, como que está a visão de produtores de uma forma mais setorial, das empresas que estão em volta desse cenário, até chegar no campo com quem está fazendo a coisa acontecer. É um pouquinho mais ou menos isso, e infelizmente a gente não conseguiu ter o Pedro Cunto conosco hoje, aqui no painel, que ele traria um pouco essa perspectiva de como que está sendo azeitada as políticas públicas para a gente realmente fazer essa recuperação de áreas degradadas, mas eu vou usar um pouquinho e trazer alguns elementos desse grande programa que está sendo criado no Brasil, que é o Programa Nacional para Recuperação e Conversão de Pastagens Degradadas, o PNCPD, que agora foi alterado o nome e toda a marca, a identidade visual para Brazilian Greenway, ou Caminho Verde Mais. Esse programa, ele nasce ali no início, no final de 2023, dezembro de 2023, com um decreto de lei instituindo que as áreas de pastagens degradadas precisam ser recuperadas, etc. E depois nasce-se o Programa Nacional, além do plano. E foi inclusive feito um levantamento, um estudo muito interessante pelo MAPA, que ele foi um estudo financiado pelo IX, com a presença aqui do Gui aqui na frente no nosso painel, e conduzido pela Agroícone, na época, que ele trouxe um mapeamento de que 28 milhões de hectares de pastagens degradadas estavam ali em áreas prioritárias para serem recuperadas em 9 estados brasileiros. E hoje a gente sabe também que recuperar essas áreas abertas é uma condição para o Brasil permanecer competitivo no cenário de mercado internacional, especialmente quando a gente tem regulações, regulamentações que proíbem a importação de produtos associados ao desmatamento, como a UDR, e a gente também tem outros países chegando mais junto com essa agenda, que eu posso trazer alguns interesses de China e até Japão, com a abertura de mercado
para carne agora brasileira, né? E mas assim, a gente ainda sabe que tem vários gargalos para essa recuperação ela de fato acontecer, gargalos sérios. Então a gente tem crédito caro, a gente tem falta de garantias. Muitas vezes o produtor ele não consegue ter uma garantia física como a terra para poder colocar em garantia daquele crédito e ter um incentivo um pouco melhor para essa recuperação. E a gente também tem a ausência de assistência técnica de uma forma bem geral, né, no Brasil. E é uma carência que ela tange tanto a assistência técnica pública quanto a assistência técnica privada, e muitas vezes o produtor acaba que vai fazendo ali na tentativa e erro, até chegar num modelo que funciona ou não. E aí, puxando um pouquinho esse gancho, eu queria convidar o Mário para estar conosco, trazendo que é por isso que o Cadê o Mário? papel Vamos botar o Mário na tela? o Tesouro, né, e os bancos, eles são estratégicos e são eles que podem destravar os investimentos. Então, Mário, você está conosco? Acho que a gente precisa mudar a câmera ali. Mário, como o Tesouro pode direcionar recursos públicos e incentivos fiscais para atrair capital privado à recuperação de pastagens, garantindo que o dinheiro público não premie o desmatamento e sim que ele fortaleça quem produz com sustentabilidade? Traz um pouquinho, junto disso tudo, um pouco da experiência do EcoInvest. Ô, Mário, antes só de você falar, Pedro Duran aqui, jornalista, sou o chato de hoje, porque você não tem o cronômetro aí te vendo, mas nós temos 5 minutos para cada um nessa primeira rodada. Então, para você mais ou menos se organizar e para falar uns 5 minutinhos para a gente dar tempo de todo mundo falar. Desculpa, obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite, gente. Desculpa não estar aí presencial, mas eu fui tomado aqui por uma gripe e acho que é até melhor para todos eu estar aqui online. Bom, a gente foi convidado pelo Mapa no início do ano passado para discutir o PNCPD e como o modelo de alavancagem de capital via EcoInvest, de mobilização de capital, poderia ser ou não aplicável ao contexto de recuperação de pastagens degradadas. A gente se debruçou boa parte do ano passado construindo esse programa. Ele parte da proposta do grupo do PNCPD, que traz ali uma série de contornos, de práticas, critérios de elegibilidade, que a gente teve um ganho grande, porque a gente já partiu de uma negociação com a Embrapa e setores especializados, né? Bom, então a gente encampou a ideia, fizemos um leilão que trouxe um conjunto grande de critérios e de governança bastante forte. A gente traz para o modelo do EcoInvest, em que o banco ele trabalha, ele é o agente central, então o recurso do EcoInvest vai para o banco, mas o banco pode utilizar uma estrutura de fundo de investimento, ele tem uma certa flexibilidade e aumenta a capilaridade para chegar na ponta, né? Bom, a gente fez esse lançamento ano passado. Eu acho que o grande relevante, dado também que o prazo é bastante justo, foi a aceitabilidade no mercado. Eu acho que aqui o que a gente tem que destacar é que o modelo que foi proposto é um modelo novo, ele é diferente de uma linha do Plano Safra, ele é um modelo que as instituições financeiras e os fundos também não estavam acostumados a operar, mas a demanda de recursos desse leilão passou de 17 bilhões e com a alavancagem, o valor total da carteira que a gente está habilitando para os próximos 2 anos chega a cerca de 30 bilhões de reais. O que significa isso? Eu acho que aqui vem uma diferença desse leilão e dessa política que não tem aí um paralelo, que é o compromisso firme do banco, da instituição financeira, que tomou aquele recurso
ele dá um firme em quantos hectares de terra ele se vê obrigado a recuperar. Então, tendo ali aquela recuperação de terra, recebendo aquele montante de recurso, o banco ele é obrigado a recuperar. E aí, nesse montante, a gente somou 1,4 milhão de hectares. É meia Bélgica, são 2/3 do estado de Sergipe, meio Alagoas. Então, é um volume de terras extremamente relevante e a gente, enfim. Outro ponto que que eu acho que é importante trazer: o leilão foi fechado, homologado, e agora, nesse momento, a gente está assinando os contratos com as instituições bancárias. Então, o recurso ainda não, de fato não chegou na ponta. Então, eu acho que já pode haver uma ansiedade. Então eu já acho importante já trazer isso, que o recurso ainda está, a gente ainda está firmando um contrato com os bancos, mas agora eles começam a receber. E várias outras inovações. Então, por exemplo, a gente sabe de um banco que está contratando uma consultoria para montar todos os planos de recuperação, porque cada projeto de recuperação é necessário ter um plano de recuperação com um agrônomo responsável que vai conferir e vai levantar todas as necessidades do programa. Então, tem muitas iniciativas, tem desenhos de fundos que a gente conheceu e tem conhecimento, ainda não está fechado o projeto, porque ainda não foi assinado os contratos, mas que tem uma interação muito grande entre cooperativa, com pequenos e médios agricultores, mas que se junta a uma indústria de insumos para a agricultura. Então, a gente está com uma boa ansiedade para o programa. Eu acho que é uma parceria, né, do PNCPD, os Caminhos Verdes, e entendo que tem tudo para ser uma trajetória, uma alavanca para impulsionar o ritmo de recuperação e sempre com esse contorno. Então, ele é um programa desmatamento zero, todos aqueles contornos que, inclusive, no painel anterior, falava ter o cara ativo, utilização de práticas obrigatórias. Então, toda essa boa prática de agricultura regenerativa ela está presente no programa e com uma promessa de um firme por parte dos bancos de um volume super considerável de terras a serem recuperadas. Perto do tamanho do problema é pouco, mas é muito para um leilão só. Mário, e rapidinho, o que a gente está estimando de recuperar já com esse primeiro leilão? Qual a Então, é área? isso, né? Eles vão receber esse montante de 3 bilhões, 30 bilhões, desculpa, como é que funciona essa transferência? Cada banco que ganhou, a gente tem 10 bancos homologados no segundo leilão, qual o Rabobank também é um dos bancos que entrou no leilão. Eles recebem 25% do recurso demandado. Então, tem até 12 meses para comprovar que foi feita a mobilização de capital, porque a Ecoinvest sempre tem isso, é uma parte pública que se soma uma parte privada, e aí a soma dos dois vai financiar os projetos. Então, tem até 12 meses para mostrar essa mobilização e a aplicação nos projetos. Uma vez feito isso, destrava a segunda tranche de 50%, e uma vez finalizado esse 75%, destrava a tranche final. Isso tem que ser feito dentro de 24 meses. Então, em 24 meses, a gente espera que esse dinheiro, né, esse volume de dinheiro esteja já sendo aportado nos projetos e na recuperação, chegando a essa meta de 1,4. O empréstimo, como um todo, tem 10 anos. Então, o processo de recuperação ele corre, a gente sabe que demora, tem a vida, né, de um processo de recuperação, dependendo da cultura, vai de 3 a 4, dependendo da cultura perene, pode ir um pouco além disso. Mas então tem esse tempo, até 10 anos, para que a instituição anualmente vá reportando a evolução daquele período. Então, quem tomou o recurso ele tem que acompanhar isso anualmente e levantar dados de fotos de satélite, drone, exame de solo. Esse conjunto de informações vai sendo acompanhado e aí a gente consegue saber que ela saiu de um baseline que de fato estava degradado, dadas a construção desse baseline, para ver como que houve essa evolução. E aí a gente consegue comprovar ao longo dos 10 anos essa recuperação do solo. Muito obrigada, Mário. E é muito legal você trazer essa visão de segurança macroeconômica, né? E como que a gente tem entes
fundamentais para poder destravar essa agenda como Tesouro, lidando diretamente com esses desafios e apoiando toda a transição para realmente ser startada. E é essencial para dar estabilidade ao setor e um pouco de previsibilidade ao investidor. E aí eu queria aproveitar esse gancho também que você trouxe e puxar um pouquinho você, Tassiano. O Brasil ele tem capital humano, técnico para crescer sem desmatar. A gente já tem esse dado bem estudado também, mas ainda falta crédito estruturado para quem recupera essa área. E como que o Rabobank tem trabalhado para reconhecer o valor econômico da recuperação de áreas degradadas, de pastagens, reconhecer essa transição para uma agropecuária mais responsável? Existem instrumentos financeiros, como o Blended Finance ou fundos de risco climático, que são capazes de reduzir o custo do dinheiro para o produtor que recupera, em vez de abrir novas áreas? Excelente, boa tarde a todos. Boa tarde. Fazer um comentário, né, a despeito do Pablo ter comentado da dificuldade de trazer equidade de gênero para o último painel. Estou muito bem representado aqui, neste painel, 2/3, contando você, tá, Pedro? Então somos 2/3, 1/3 apenas, 2/3 de mulheres aqui no painel. Obrigado pelo W, viu, pela oportunidade. Privilegiados, sem dúvida. Bom, o Rabobank é um banco de raízes cooperativas, né, especialista em agro, está no Brasil há 35 anos, tem uma carteira muito específica dentro do agronegócio brasileiro, é um banco que está focado em grandes produtores, em grandes empresas, então a gente não consegue atingir, por não ser um banco de varejo, não consegue atingir pequenos e médios produtores, a gente faz isso por meio do financiamento das cooperativas, que fazem parte da carteira de clientes do banco. E vou olhando com um olhar bem específico de valoração de capital natural, os desafios, de fato, eles são grandes, né? Quando nós fizemos duas análises internas, olhando para a carteira de agronegócio do Rabobank, a primeira delas é com relação a patrimônio, né? Uma área produtiva aberta, ela, em média, vale 10 vezes mais do que uma área fechada. E não só no Rabobank, a instituição que eu represento, mas em qualquer banco e em qualquer lugar do mundo, para garantias, para utilizar daquela área e acessar um crédito, o cálculo é feito em cima de área produtiva. E aqui existe uma mudança sistêmica do sistema financeiro nacional e internacional para valorar capital natural, e é um desafio. Eu entrei no banco há 4 anos, pouco menos de 4 anos, eu vim de indústria, e eu já tinha esse sonho logo de chegar para colocar natureza, reserva legal, excedente de reserva legal no cálculo de área de garantia. Não é assim que a gente vai conseguir rapidamente essa mudança, especialmente pela liquidez. Então, o banco está olhando pelo lado de risco-retorno. Se aquela terra que eu estou pegando como garantia, ela não tem liquidez no mercado hoje, como é que eu vou garantir o pagamento em caso de default, em caso de inadimplência daquele cliente? Então, esse é um desafio enorme, não tem uma resposta pronta para ele. Acho que um segundo desafio é o custo de oportunidade. Então, a gente calculou também, olhando de novo para a média, né, da carteira lá do banco. Se um cliente exerce o direito legal dele de abertura de excedente de reserva legal, qualquer região do Cerrado, e ele converte isso para soja, nós calculamos 10 anos de produção de soja, trouxemos a valor presente. E o gap, se ele não exerce o direito legal dele sobre aquele excedente, compra uma área degradada, compra uma pastagem de baixa produtividade, investe naquela área para recuperar o solo, planta a mesma soja nos 10 anos, é de 30%. Então tem um gap de 30% em exercer o meu direito daquilo que eu tenho de excedente de reserva legal versus comprar uma nova área. Como é que a gente preenche esse gap, esse buraco de 30% de receita? Porque é uma análise puramente econômica que a gente fez, né? E aqui nós acreditamos numa solução que ela é em camadas, ela não é única. Ela é um conjunto de soluções. E aí entra um custo de operação, um custo de funding, um custo do dinheiro mais competitivo, um prazo mais adequado, um período de carência mais adequado, linhas feitas especificamente para o mosaico de realidade, o mosaico de paisagem que o Brasil tem.
Então, não é one size fits all, não é um modelo só que cabe a todos, é um conjunto de soluções, incluindo crédito de carbono, incluindo a possibilidade de gerar ativos, né, e aí com uma visão muito otimista do banco, frente ao sistema brasileiro de comércio de emissões, para a valoração do crédito de carbono a ser gerado no mercado voluntário, pelo mecanismo de interoperabilidade, entrar no mercado regulado. Então, é um conjunto de soluções. O que, que nós estamos desenhando? Nós fizemos nós tivemos um olhar de classificar os clientes dentro daqueles que possuem fazendas com déficit de reserva, dos clientes que possuem fazendas com excedente de reserva e com áreas degradadas. E para cada um dessas classes, desenhamos diferentes produtos financeiros especificamente para cada situação. Então, por exemplo, no caso de déficit de reserva legal, o Rabobank está com um produto inovador e diferenciado no mercado, que é uma linha de compensação ou restauração. Eu tenho um déficit, eu quero compensar, né, aquela área ou restaurar aquela área. O Rabobank tem uma linha que chega até 20 anos. É quase que uma linha subsidiada pública. Não existe linha em nenhum banco privado brasileiro de 20 anos. Qual que é o objetivo do banco aqui? Acelerar o cumprimento do Código Florestal. E aí a gente pede uma adicionalidade de até 20%. Então, o cliente, para tomar essa linha, além dos X hectares que ele vai compensar para chegar ao requerimento do Código Florestal, 20% a mais. Tá? Então, acho que esse é um produto excelente. Para o caso de excedente de reserva legal, recentemente lançamos aí o RCF, que é o Responsible Commodity Facility, que é uma linha específica para as traders, que tem um vínculo de cadeia de valor que chega ao produtor rural. Nesse último são quase 60 milhões de dólares, 280 fazendas, mais de 90 mil hectares de excedente de reserva legal sendo protegido com crop finance, ou seja, o financiamento da safra, ano após ano. E aí é uma leitura que, por vezes, ela pode parecer pouco ambiciosa, porque é um compromisso de desmatamento zero do excedente, né, de não exercer o direito legal, por apenas um ano. Mas é o mindset do produtor, é ano a ano. Né? A atividade agrícola de grãos, ela é intensiva em OPEX, em operação. O custo é muito pesado. Então, nós acreditamos sim que o RCF, com a ambição talvez de saltar de 1 para 2 ou para 3 anos dentro desse compromisso, eu acho que nós estamos on track aí, estamos muito bem guiados de ter um compromisso ano a ano. E, por fim, para áreas degradadas, entramos, né, como o Mário bem colocou, e aí deixar o meu parabéns né, para o time do Tesouro Nacional, que fez um trabalho de excelência no EcoInvest, está espetacular. A gente está muito feliz de fazer parte do EcoInvest. EcoInvest entra dentro desse bucket, né, dessa classificação, e também nós temos linhas específicas para aquisição de terra, voltando mais competitiva para a área de baixa produtividade, exatamente como esse voto de incentivo. Você citou Blended Finance cabe em todos. Né? A Rabobank fundou lá em 2017 o Agri3, que é um fundo junto com a UNEP, com a Nações Unidas, o Programa Ambiental das Nações Unidas, o FMO, que é o BNDES holandês, e o DH, levando assistência técnica. Então, o Agri3 cabe em tudo, em área degradada, em déficit de reserva legal e excedente de reserva legal. Então, esse é o trabalho do banco, ter um olhar bem granular sobre a carteira e pensar nas soluções tailor-made, nas soluções específicas para cada situação. E que legal que vocês estão cada vez mais trazendo a importância de ter recursos específicos, soluções específicas que vão atender essas necessidades climáticas, né, agora que a gente está passando, e cada vez com os produtores também tendo necessidades diferentes frente a essas mudanças e desafios de produtividade e mercado. Comentário final, resiliência climática e financeira. Total, né? Essa é a abordagem do banco, é um olhar de resiliência climática do cliente, que inclui a resiliência financeira desse cliente. Excelente, é isso. E aí, pegando também um pouquinho esse fio da resiliência climática e financeira, eu queria trazer também um convite para a Caroline, da Fama Recapital. Eu nunca sei se a gente fala Recapital ou fala como... Recapital, Recapital, Recapitule. Carol, a gente... Né, hoje a mudança climática ela é uma realidade, ele não é só um tema ambiental, mas
Ele é um tema econômico, ele é um tema social. Quando a chuva falta, a produtividade cai, o crédito fica mais caro, a inflação aumenta, a vulnerabilidade social ela se amplia e o risco climático ele é um risco de mercado hoje. Não dá para ignorar. E ignorar é perder valor, principalmente para empresas, bancos e investidores. Tendo isso em vista, Carol, como que o mercado de capitais pode reagir a esse cenário, direcionando capital para soluções regenerativas, de fato, como a recuperação de pastagens degradadas, que une a mitigação e a mitigação das emissões e a segurança alimentar. E também, pergunta 2 aí que você pode trazer junto, e o que impede que produtos financeiros verdes e regenerativos ganhem mais escala e se tornem parte estratégica das carteiras de investimentos e não só uma vertente paralela? Boa tarde, todas e todos. Obrigada pelo convite, time do W. Estou muito em casa aqui também. E acho que o Pedro me apresentou de um jeito que eu não sei se as pessoas entenderam o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo numa gestora de investimentos? É bom porque dá a oportunidade de você explicar para eles. Exatamente, não foi combinado isso. Mas, enfim, eu tenho esse background de múltiplos chapéus, advogada na área ambiental, de mudanças climáticas, fundei uma ONG de advogados, trabalhei nas negociações multilaterais lá da COP, né, que a gente vai ver esse ano no Brasil, e fui parar na Fama. Não sei por quê. Não, na verdade, acho que o que eu sinto, eu espero que essa mensagem seja sentida por todo o mercado de sustentabilidade, de investimentos sustentáveis, é que a gente precisa de pessoas diferentes dentro dos financiadores e dos investidores, dos gestores. A gente precisa de cabeças que entendam do impacto ambiental climático positivo que os negócios precisam gerar. De diversidade, né? Diversidade de ideias, de perspectivas, né? Então, é nesse contexto, e eu acho que isso diz muito sobre a Fama, né? Na sua capacidade de olhar para a inovação financeira com diversidade de pessoas lá dentro. E a Fama realmente mudou muito nos últimos 2 anos, que é o tempo que eu estou lá, e por isso eu posso, acho que, testemunhar essa nova fase. Deixou de ser uma gestora que investia em empresas com credenciais verdes. A Fama tinha um único fundo, e ali era um fundo de investimento em ações que selecionava empresas que tinham realmente as melhores credenciais, né, com base em critérios de ESG, e foi por muito tempo isso, e se consolidou muito no mercado dessa forma. E até que, né, acho que a realidade foi se impondo e a gente foi vendo que não basta. Obviamente é importante investir nessas empresas, mas também a gente tem que investir em causar impacto naquelas outras que têm desafios de externalidades ambientais e climáticas que vão, enfim, vão precisar ser equacionados num ambiente de transição climática que a gente está vivendo. Então, acho que você já cantou a bola aí para mim, não tem como ignorar que a gente está vivendo essa realidade física da mudança climática, que já está impactando os setores produtivos, o agro, quebra de safra que a gente viu no ano passado, e também não dá para ignorar a transição regulatória que a gente está vivendo, e né, acho que vendo aí uma movimentação muito, muito boa do governo, inclusive em criar esses instrumentos também positivos de incentivos, e a Coinvest acho que é um exemplo disso. Então, essa é uma realidade que se impõe. Logo, para a gente, parece que qualquer investidor devia olhar para isso, né? Não parece que isso é inovação, é uma visão peculiar. Essa deveria ser a realidade, mas já puxando essa última pergunta, a gente tem um desafio aqui de mentalidade do mercado financeiro em enxergar essas coisas como correlatas e talvez até a mesma forma de encarar, de olhar para retorno e olhar para impacto. Né? Então, quando você fala em investimento de impacto, todo mundo pensa que enfim, abrir mão de retorno financeiro, e ninguém quer abrir mão de retorno financeiro, vamos falar a verdade.
Por isso, a Fama acabou se posicionando de uma forma nova aí nesses últimos 2 anos, de realmente decidir que não vai abrir mão de impacto positivo ambiental e climático e não vai abrir mão de retorno financeiro. E tem várias formas de fazer isso, né? De demonstrar isso. Acho que a nossa missão é demonstrar isso pelos nossos novos produtos. E um deles é um produto de transição climática que busca investir em grandes empresas, em boas empresas, empresas que já dão retorno, né, que têm, enfim, bons resultados financeiros, que obviamente têm perspectiva de continuar dessa forma, de uma forma balanceada, mas que vão passar por essa transição, e já estão passando, e sofrendo, começando a visualizar e a materializar esses riscos e também essas oportunidades. Então, o que a gente quer é melhorar os múltiplos dessas empresas, investir nessas empresas no mercado de ações e, por meio de um engajamento com que a gente consiga trazer essa criação de valor que existe em uma empresa gerenciar riscos e oportunidades climáticas, fazer com que ela consiga realmente ser um negócio do futuro de uma economia descarbonizada, uma economia de baixo carbono. Então, essa para a gente, assim, a grande mudança de chave. É como a gente prova que retorno financeiro e impacto podem conviver juntos e que o investidor pode e deve, vamos falar de dever fiduciário. Eu acho que os investidores devem se engajar com essas grandes empresas que têm que vão passar por essa transição, que estão passando por essa transição, e que também tem um papel grande de emissões de gases de efeito estufa. E a gente sabe que no Brasil está muito associado ao agronegócio, à pecuária, à agricultura. Aqui, só para fechar que o meu tempo estourou, tem 2 investidas nossas aqui no público, a Marfrig, se eles sentam o Thiago e o Paulo, depois eles vão poder dizer se eu estou falando bobagem aqui da nossa tese de investimento neles, mas que a gente realmente acredita que é por meio desse engajamento, né, de a gente olhar junto soluções que a gente pode criar com agricultura regenerativa, com, enfim, soluções de mecanismos financeiros que possam levar crédito para pequenos produtores para poder se fazer regularização ambiental e tentar solucionar também problemas da cadeia. Excelente. Também papel, né, do investidor que está trazendo recursos para as gestoras cobrar por essa transição, cobrar das empresas que estão hoje, que são ali responsáveis de certa forma por emissões de uma forma um pouco mais intensiva e que estão dispostas a fazer uma transição para um cenário mais verde, mais responsável, mais resiliente. E é no campo, né, que a gente sabe, Carol, que tudo se materializa. E é onde a gente vê o efeito real dos investimentos e das políticas públicas também que estão se concretizando. Desde lá do Renova Agro, né, do ABC+, ABC, e que agora elas se intensificam um pouco mais com o Brazilian Green Way. Eu sempre me confundo um pouco com o nome dessas PNCPD, né, que a gente trabalhou tanto em prol do PNCPD, dessa iniciativa que, pessoalmente, eu acho que é muito grande. E trazendo essa questão, que é no campo que tudo se materializa, mas também isso tem que passar pelos acordos setoriais e por como que vários elos eles estão interagindo dentro dessa cadeia, principalmente quando a gente fala da pecuária, que hoje ela é um motor, uma força motriz brasileira. E a gente sabe que ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Stephanie, a minha pergunta para você, para se acrescentar mais peso aqui ao nosso debate, tendo em vista que a mesa ela tem mostrado e debatido muito sobre a possibilidade de intensificar a produção pecuária com rastreabilidade e conservação. Como que vocês têm debatido, trazido, levantado que é possível escalar essas soluções, garantindo transparência
padronização e adesão de mais produtores sem abrir novas áreas. Perfeito, obrigada. Boa tarde a todos. Acho que só antes de responder a tua pergunta, eu vou explicar um pouquinho o que é a Mesa de Pecuária Sustentável Brasileira, para quem não conhece, né? Então, é uma organização, uma associação multissetorial sem fins lucrativos, né? Com mais de 60 associados, e esses 60 associados estão representando todas as categorias do elo do setor da pecuária, né? Então, a gente tem indústrias, instituições financeiras, insumos, produtores rurais, serviços, sociedade civil, varejos e restaurantes também. E vem muito com a missão de ser a voz da pecuária, tanto nacionalmente como internacionalmente, fazendo isso muito através da conscientização, produção de materiais e principalmente promovendo o diálogo com o objetivo de harmonizar os debates desses elos, né, e trazer diretrizes para o setor de uma forma que todos esses elos tentem levar o posicionamento que vai impulsionar a pecuária brasileira, né? Dentro da mesa, a gente também tem os grupos de trabalho, né, que são os grupos temáticos. A gente tem o grupo de clima, de bem-estar animal, de rastreabilidade e o de uso da terra, que é o que eu sou coordenadora esse ano. E lá a gente tem discutido muito, né, um dos principais temas que a gente vem discutindo é o da recuperação de pastagens degradadas. Então, desde que chamava PNCPD, né, antes do rebranding, a gente vem acompanhando as conquistas desse programa. E valoriza, né? Acho que muito que o Tassiano falou, o Mário falou também, né? Todas as conquistas, os benefícios que esse programa traz, né? Para a pecuária brasileira como um todo. Principalmente potencializando, né, as linhas de investimento. Mas eu queria também destacar os pontos de melhoria que a gente vem discutindo no GT, né? Que a gente quer buscar apoio, né? Das instituições, dos outros elos, principalmente da sociedade civil e do governo, para garantir que essa política ela seja bem aplicada na prática, né, e que a gente colha os frutos dela ao longo do tempo, principalmente ao longo prazo, né. Então, a gente fala bastante de buscar clareza operacional e de critérios técnicos para a aplicação da recuperação das passagens degradadas e, principalmente, que elas sejam inclusas para pequenos e médios produtores, né? A gente fala muito do ponto da assistência técnica, né? Como é importante que a assistência técnica acompanhe esse produtor que vai ser impactado por essas iniciativas, né? Afinal, é uma situação ali para o produtor onde ele tem uma área que acabou sendo degradada e agora a gente tem que garantir que ele vai utilizar esse recurso para que isso não aconteça de novo, né? E que ele seja de fato bem aplicado. Então, que ele tenha a orientação que ele precisa para conseguir implementar de forma positiva esses recursos. Critérios claros para monitoramento também dessas áreas, né? Eu, na mesa, sou associada pela categoria de serviços, né, representando a AgroTools. Então, a gente fala muito dos critérios de monitoramento dessas áreas. Eu acho que o painel anterior falou muito, né, do TAC da carne, e a gente tem muito a se inspirar nesses programas, né, que criaram protocolos de monitoramento e regras claras para que todas essas áreas que vão entrar num processo longo aí de recuperação, elas sejam olhadas com o mesmo critério, com a mesma lupa, né, e que, de novo, consiga incentivar que esse projeto seja de longo prazo. E a gente também fala bastante da importância de integrar com outras associações de outras produções também, né? Porque quando a gente está falando da recuperação de pastagens, a gente também fala da conversão para a agricultura. Então, a gente também fala muito de conversar com outras associações para garantir que essa troca ali de propósito, né, também seja bem acompanhada por associações da soja, né, de grãos, para garantir que tenha uma capacidade logística e técnica adequada, né, para essa conversão. E também quando a gente fala de regeneração dessa pastagem, né, que a gente pode ter a conversão, a recuperação para continuar pasto, que também é outra coisa que a gente fala que seja muito incentivada, né, para que a pecuária continue também acontecendo ali naquelas áreas, mas também quando a gente fala da regeneração para
uma floresta, eventualmente, né? Que isso também conecte com outros programas, outras oportunidades, como a possibilidade de reinserção de produtores bloqueados no mercado, que também foi um tema do painel anterior. Né? Então, para que esses programas se conversem, que os incentivos, a assistência técnica, o auxílio ao produtor converse, para que a gente possa otimizar essa agenda e, principalmente, ajudar os produtores, né, a engajarem, a se conscientizarem e adotarem esse plano que ele tem um potencial gigante para o Brasil e que eles vão ser os atores, né, os principais protagonistas de tudo isso. Então, na mesa a gente tem discutido bastante isso e está super aberto, né, todo mundo que quiser contribuir com essa agenda, né, sugerir materiais também que a mesa possa produzir para garantir que essa informação vai ser disseminada e que sensibilize os produtores, a gente está super aberto para isso também. Boa. Eu vou dar uma quebradinha no protocolo aqui. A gente tem pouco tempo, como os nossos convidados eram uma pequena estouradinha no tempo. Eu vou pedir para a Hélida encerrar aqui, fazer a fala dela como também um fechamento, porque eu acho, Hélida, eu estou mais perto de você do que deles. Porque eu sou muito mais alinhado com a plantação do que com o investimento. Me dou muito melhor com um pé de hortelã do que uma conta no banco. E eu acho que o teu trabalho, a Hélida Vende Bonito, no Mato Grosso do Sul, tem um trabalho muito relevante na colaboração e no engajamento da recuperação das áreas degradadas, sementes naturais. Aqui mesmo, perto da gente, na Chapada dos Veadeiros, tem a semente de baru, que é uma delícia, né? Faz uma cerveja, uma série de coisas. Mas o trabalho que você faz no dia a dia, ele precisa necessariamente passar pelo convencimento. Você tem que convencer as pessoas a colaborarem com essa iniciativa, tem que convencer os produtores a se engajarem nesse movimento, tem que convencer o poder público a dar elementos que favoreçam essa recuperação. Qual é a dica que você dá para os nossos outros convidados aqui, para quem está nos assistindo, no sentido de engajar, convencer, comprovar que é possível recuperar e que as estratégias elas vão trazer benefícios, inclusive para o produtor rural? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Hélida Martins Aivi. Eu sou lá de Bonito, Mato Grosso do Sul, da região pantaneira, e eu sou agroflorestora. Ser mulher de uma agroflorestora é sempre orgulho falar. Também sou guardiã das sementes ancestrais. Nossa, olha o peso. Sou guardiã da terra, outro peso. Então, assim, é muito bom isso, né? Sou coordenadora de plantio, eu vivo plantando. Eu trabalho em Costa Rica, Chapadão do Sul, Alcinópolis, sempre coletando semente, sempre plantando, restaurando. Aí eu achei que era pouco ainda, por chegar nesse legado. Deus me abençoou há 26 anos atrás, eu ganhei uma propriedade, eu tenho 15 hectares. Dessas 15 hectares, eu mexo com gado, mexo com floresta e naquilo que eu acredito, a minha sustentabilidade, minha e dos animais. Nessa 1 hectare, eu planto abacaxi, milho, arroz, feijão, tudo que eu como vem da minha propriedade. Minhas frutas vêm dali da nossa propriedade. Nunca falo que é minha, que não é só minha. Tenho tanto animais lá da floresta, que ao redor meu tudo é soja. Tenho gado, sim. Por hectare, eu estou colocando 30 cabeças de boi. E era soja, né, dona Hélida? Era tudo degradado lá quando você... Isso, há 26 anos atrás, era soja. O cara faliu porque ele plantava soja atrás de soja. Feijão, milho, nunca cuidou do bem-estar da terra. E eu faço tudo ao contrário que ele fez. Trabalho com adubação verde, trabalho com a crotalária, feijão de porco, feijão andu. Eu deixo a terra descansar, coisa que ele nunca fez. Então eu falei, vou fazer o contrário do que ele fez, que ele quebrou. Eu não quero quebrar, eu quero progredir. O dia que eu ganhei a terra, eu falei, quero esse nome, Boa Vida. Hoje eu tenho uma boa vida.
graças à inteligência que Deus me deu. Então, assim, hoje eu estou muito feliz de estar aqui falando da positividade. E quero que vocês acreditem que vocês um dia chegam até a Chácara Boa Vida, é livre-arbítrio, nunca cobrei nada de ninguém e quero que todo mundo conhece. Nessa área, eu planto, eu sou baruzeira, sou jatobazeira, eu sou todos os frutos do cerrado. O porquê que eu fiz isso? Cada 20 metros, eu plantei cana, plantei capinhaçu, plantei crotalar, tudo que você imagina para o gado comer. Nessa 1 hectare, eu crio todo ano, no mínimo, 30 cabeças de boi. Todo ano. Sem mais nada, além disso. E é tudo orgânico e você também tem a certificação de carbono neutro lá agora. Isso. Há 2 anos atrás, eu fui a primeira pessoa a receber PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Em vez de eu receber uma multa ou fazer algo de errado, eu fazia o contrário. Sempre plantei as árvores. Aí comecei a receber PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Ô, felicidade! Nunca imaginei, né? Que um dia eu ia receber por aquelas árvores. E aí, esse ano, o governo me achou mais uma vez. Mais uma felicidade. Certificar a minha propriedade, ó, carbono neutro, gente. Vale a pena trabalhar com floresta ou não? Então, acho que estou conquistando vocês, hein? 1 hectare. Quem planta uma soja, quem planta um algodão, quem mexe com gado, bora, gente, fazer um teste. Então, vamos fazer um teste. Estou aqui para ajudar. Vamos plantar uma floresta, vamos plantar todo o nosso alimento no meio da nossa agroecologia, ter a nossa sustentabilidade. E, além do mais, na minha propriedade tem muitas abelhas, eu não mexo com mel, eu tenho as abelhas para polinizar as nossas plantas, para nós ter as nossas laranjas, tudo. Tem variedade de abelha. Por quê? A abelha fala o seguinte para nós, seres humanos, se alguém não sabe, preste bem atenção. Ela falou para nós assim, você me mata, mas em 4 anos eu te levo. Por quê? Sem abelha, nós não somos nada. Sem polinizar, acabou a humanidade. E se nós não plantar a floresta, não adianta nós abrir área, e mais área para soja, área para algodão, área para boi. Sem água, sem árvore não existe água. Sem água não existe ar e não existe humanidade. E às vezes as pessoas perguntam, Dona Hélida, a senhora sabe quantas árvores a senhora já plantou? Eu planto árvore há mais de 50 anos. Eu não sei. Eu só sei quantas árvores eu quero plantar ainda. A pessoa, nossa, quantas? A quantia de estrela que está no céu. E meu muito obrigado. Uma salva de palmas para a Hélida. Eu acho que é uma mensagem bonita e eu fiz uma pergunta para ela, eu perguntei, como que você conseguiu convencer, como que você convence os outros a perpetuar essa história? E ela não respondeu a minha pergunta, ela demonstrou como é que ela faz, né? Laís, quer fazer um fechamento rápido para a gente encerrar? Eu quero, Pedro, não é nem um fechamento, é uma provocação. Eu queria só deixar essa questão aqui de como que a gente faz agora para que todo esse fluxo de recursos, esses recursos que vêm de investidores, de bancos, de políticas públicas como o PNCPD, Brazilian Greenway, ele chega nos pequenos produtores também, que é quem realmente está produzindo a comida que a gente vê no dia a dia. Vamos pensar junto e fazer isso acontecer. Muito bem, muito obrigado aos nossos painelistas aqui do nosso 4º painel.